Bom dia a todos, alunos, alunas, pais, professores, diretores. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a teoria do conhecimento. E o tema de hoje que vamos abordar é como descobrimos a verdade. No primeiro momento, nós podemos falar no ato de conhecer. Ato é o nosso agir, a nossa ação para buscar a verdade, o conhecimento. Esse conhecimento, ele se dá na relação sujeito-objeto. O sujeito apropria do objeto nesta relação. O sujeito usa a inteligência e os sentidos para apropriar do objeto. Desta relação, dá-se o produto do conhecimento, ou seja, na relação sujeito-objeto, o resultado, o produto, é a verdade, é o conhecimento. E aqui nós temos exemplos de como nós nos relacionamos com as coisas para apropriar deles. Veja bem, um sujeito, Pedro, relacionando com um copo. O copo quebrou, ele deixou ele cair, ele quebrou. Nesta relação, o sujeito, ele age, e o objeto, o copo, nesse caso, está inerte, parado, sofre a ação. Nesta relação, então, dá-se o conhecimento, a verdade. O que aconteceu? O copo quebrou. Outra frase com Pedro. Pedro cortou a grama. Veja bem, é a mesma atitude. O Pedro está agindo e a grama sofrendo a ação do Pedro. Aqui ocorre um fenômeno. Como a grama é ser vivo, ela não vai ficar tão passiva assim. Vai ter uma reação, uma contra-reação nessa atitude. Quando nós analisamos a frase, evidentemente que a grama está de forma passiva, inerte. Pedro, o outro exemplo. Pedro deu um soco no Carlos. Quando você analisa a frase, o Carlos, ele está de forma passiva, ele está aceitando tranquilamente o soco de Pedro. Pedro é o sujeito que agiu. O resultado disso aqui é o Carlos com hematoma, por exemplo, no rosto. O problema é quando você pega na relação ser humano com os seres vivos, essa frase aqui ela não é tão lógica assim, fria assim. Isso vai ocorrer com frieza só na relação sujeito com a matéria inorgânica. Aqui sempre os dois estão em atividade. Então nós podemos falar numa relação de sujeito com sujeito. Se Pedro dá um soco no Carlos, ele vai reagir, ele terá uma contra-reação. E nenhum sujeito vivo ele fica 100% passivo. Muito bem. Então na relação sujeito, no caso do Pedro, objeto, copo, grama e o Carlos, dá-se o conhecimento. Agora, como que isso acontece? Então, o modo de conhecer. Como que eu vou usar isso aqui para agir desta maneira? E aí, então, nós temos o modo de conhecer, o nosso jeito, a nossa maneira. Nós temos duas formas de conhecer o objeto, que é a intuição e a razão. A intuição são os sentidos. Nós fazemos uso dos sentidos, dos nossos 5 sentidos, para conhecer o objeto e estabelecer relações com esse objeto. Da mesma forma, a razão, ou seja, a nossa inteligência, o nosso intelecto, para captar, apropriar do objeto. Muito bem. A intuição, então, o conhecimento que nós obtemos da intuição, com a intuição, aliás, ocorre de forma imediata. Não precisa de um mediador, de alguém para transmitir. É na relação direta com os objetos e com os seres vivos, com o ser humano, nós, com o mundo em geral,
que dá-se esse conhecimento. Só que esse conhecimento, então, ele é inexplicável. Eu não consigo dizer para ninguém como que eu intuí, por exemplo, o cheiro. Como que eu intuí o verde da grama. Eu não consigo demonstrar este conhecimento dentro de um gráfico, de uma maneira visível. Eu só sinto. Isso fica só para mim. Então, é uma experiência pessoal, individual, sem poder ser partilhado. Porque não tem como você mostrar o caminho que você fez para intuir. É algo que está, vamos dizer assim, codificado na nossa estrutura biológica. Muito bem. A intuição, então, ela expressa de 3 modos, de 3 maneiras, de 3 jeitos. Ela expressa na forma empírica, inventiva e intelectual. Quando nós usamos a intuição de forma empírica, ela pode ser sensível e psicológica. Na sensível, é o momento que a gente percebe as cores, os sons, os odores, os sabores, o dia que está acabando, a noite que está surgindo, 1h da manhã, 3h da tarde, 2h. Então, é dessa forma que nós percebemos. Na psicológica, são as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Então, é a intuição interna, é os meus sentimentos internos que eu sinto por meio da intuição. O ódio, o amor, a raiva, a tristeza e etc. A intuição inventiva são as soluções encontradas de forma súbita, rápida. Como exemplos, nós temos o diagnóstico médico. O paciente vai ao médico com a doença, o médico faz o diagnóstico, descobre que tipo de doença que é e cria a forma química, o remédio, para resolver. Isso é feito de forma bastante rápida e imediata. Doença não espera. Ou então, buscas de soluções de forma rápida para problemas diários. A torneira que quebrou, o rádio que não funciona, a televisão que estragou, a falta, sei lá, de um alimento que você tem que correr atrás. Então, são soluções que você busca de forma imediata. Então, você vai criando, vai inventando, né? A intuição intelectual, ela capta de forma direta a essência do objeto. É de si para si. Como exemplo, eu busquei o René Descartes, que é mais tranquilo você exemplificar com ele. O René Descartes, ele atuou no final do século XVI até o meado do século XVII. E ele enfrentou um desafio com o nascimento das ciências particulares na modernidade. A filosofia perdeu credibilidade. O que ele fez? Ele vai buscar e provar para as pessoas que a razão, por si só, é capaz de encontrar uma verdade absoluta, incontestável. E aí ele chega, então, no cogito. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Não tem como eu negar para mim que se eu estou pensando, eu estou existindo. Então, a minha existência está subordinada à minha racionalidade. Se penso, existo. E ele conseguiu, então. Essa máxima, você não pode negar que ela é verdadeira. Então, é uma verdade absoluta. A razão é capaz de encontrar a verdade absoluta. Assim, ele pensa ter encontrado a fórmula de devolver à filosofia a credibilidade perdida com a evolução das ciências. Conhecimento discursivo. Este conhecimento é aquele que nós descobrimos não de forma direta. Nós precisamos de um mediador, de um professor, de um educador, para nos ensinar. Esse tipo de conhecimento, ele é demonstrativo. Eu consigo demonstrar. Ele é conclusivo. Você dá uma resposta definitiva para o educando.
e abstrato. Ele não é matéria em si. Então, um discurso, por exemplo, é um conhecimento que está sendo transmitido de forma discursiva, por meio do discurso, por meio da fala, da conversação. Muito bem. Então, agora, nós vamos tentar ver o que seja a verdade. Já que nós estamos tentando descobrir o que é a verdade, ou aonde ela está, então vamos falar um pouquinho sobre ela. Quando o Cristo foi levado na presença de Pôncio Pilatos perguntou a ele, o que é a verdade? E o Cristo permaneceu calado, em silêncio. O que ele quis dizer? Que esta verdade, então, a verdade do Cristo, não seria compreendido por Pôncio Pilatos, porque a verdade dele estava relacionada com o hebraísmo, enquanto que Pôncio Pilatos era um italiano. Então dá para a gente desconfiar só com essa frase que existem várias verdades. Então, para a gente entender o que é a verdade em si, nós vamos relacionar a verdade com veracidade e com realidade, para a gente tentar descobrir como que a gente faz para deparar com essa verdade. Então vamos lá. No caso da relação verdade, veracidade, nós vamos pegar um exemplo aqui, uma frase. Há um lado da Lua que nunca pode ser vista da Terra. Então vamos fazer uma avaliação moral para ver até que ponto a frase é verdadeira. Vamos começar analisando a pessoa que disse a frase. Se a pessoa diz a frase e essa frase corresponde à realidade, então ela é veraz. Se a frase não corresponde à realidade, a pessoa que a afirmou é mentirosa. Nós não estamos avaliando em si a frase, mas a pessoa. Por isso a avaliação é moral ou ética, vamos dizer assim, né? Então, nós não estamos preocupados se a frase é verdadeira ou não, mas se o indivíduo está dizendo uma verdade ou uma mentira. Muito bem. Quando nós fazemos uma avaliação epistemológica, nós vamos ater a frase. Se a frase corresponde realmente à realidade, a um fato da realidade, então nós temos uma frase verdadeira. Se ela não corresponder, ela é falsa. E aqui nós precisamos abrir um parêntese, muito importante para o entendimento. Veja bem, isso aqui, a questão se a frase é verdadeira ou falsa, os estudantes e os professores montam atividades dentro deste princípio. Quantas vezes você tem que avaliar numa prova e afirmar se a frase é verdadeira ou falsa? Então, faz parte do nosso dia a dia de estudantes e de professores. Outra coisa, a realidade. A realidade ela é muito ampla. A gente precisa defini-la bem para entender do que nós estamos falando. A verdade é o que diz respeito ao mundo, ao ser humano e a Deus para quem acredita. Mesmo para quem não acredita, porque o ateu precisa falar sobre Deus. Então nós não pensamos a realidade de forma total. Nós pensamos o mundo. Eu penso sobre mim, eu penso sobre o outro, eu penso sobre Deus. E nós não saímos desse conjunto. Então a nossa realidade é isto. Não passa disso. É somente isso. Então, 3 dimensões da realidade. Vamos lá. O homem, o mundo e Deus. Quando vinha a palavra realidade, ela está fazendo referência a essas 3 dimensões. Então, vamos lá. Então, vamos relacionar verdade e realidade, né? Quando eu digo um fato que está em correspondência com o real, então eu estou fazendo uma afirmativa verdadeira. A minha afirmativa tem que corresponder ao real. Muito bem. E aí vem, então,
Nós conseguimos alcançar essa verdade? Isso é possível? Nós conseguimos descobrir a verdade dos objetos, da mesa, da parede, do carro, do boi, da árvore, de mim mesmo, do outro, de Deus? Nós conseguimos fazer isso? E aí, então, nós temos duas possibilidades. Duas, veja bem, possibilidades. O dogmatismo e o ceticismo. No dogmatismo, nós temos o dogmatismo do senso comum e o dogmatismo filosófico. No dogmatismo do senso comum, não se aceita questionamento, não se aceita por dúvida. Então, as verdades são elaboradas de forma absoluta. E eu tenho fé que as minhas verdades é aquilo e não é outra. E então, é muito perigoso esse dogmatismo do senso comum. Porque eu posso, por exemplo, legalizar e supervalorizar a verdade do Estado, por exemplo, no caso da política. Então, o que prevalece é o que o Estado fala. Eu não questiono o Estado, eu aceito essa estrutura. Eu aceito tudo aquilo que eu aprendi na família, que eu aprendo na escola. Eu não questiono nada, porque eu tenho fé que isso é verdadeiro. Muito bem, é o caso dos dogmas, por exemplo. Na Igreja Católica eu conheço alguns, como a Virgindade de Maria, a encarnação de Jesus, a substanciação, aliás, do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo, e etc. Então tem vários dogmas, e a gente cria dogmas também, né? Na vida diária. Muito bem, o dogmatismo filosófico, ele serve para agrupar pensadores que pensam de forma dogmática. Então, por exemplo, Platão, Aristóteles, até o René Descartes, esse dogmatismo ele não foi questionado. Ele não foi questionado, ele foi aceito. Eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, porque para frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre o René Descartes e as questões que ele coloca em cima deste dogmatismo. Então vamos para frente, né? Filósofo que questiona o dogmatismo filosófico. Aqui, ó. David Hume. O David Hume não aceita o dogmatismo filosófico, questiona pelo menos, porque ele fala o seguinte: como que a gente vai dizer que aquilo que eu aprendi é verdadeiro? Como que eu vou provar isso? Então, ele põe a questão. Então, como é que eu vou ser agrupado num grupo de filósofos que acreditam que a razão alcança a verdade absoluta? Então, ele questiona. A mesma coisa, o Kant faz isso. E o Kant, ele coloca a razão no tribunal e vê se ela consegue. Só que, então, ele vai fazer uma síntese, né, do conhecimento intuitivo e do conhecimento racional. Muito bem. É o ceticismo. O que seria esse ceticismo? A filosofia da dúvida? Seria isso? Então, nós temos dois tipos de ceticismo. O ceticismo radical, o ceticismo moderado. No radical, temos como exemplo, que eu peguei, tem vários, né, mas vou trabalhar um pouco o Borges. Aqui, ó, no radical, os ceticistas, eles optam por dizer que o ser não existe. E, portanto, nós não temos verdade sobre nada. Certo? O Borges vai dizer o seguinte: ó, se o ser existe, eu não consigo captá-lo. Mas se eu conseguir descobrir o ser, eu não consigo transmiti-lo. E se eu conseguir transmiti-lo, o outro não compreende. Então, cadê a verdade? Ela desaparece, né? Então, essa é a forma radical. A forma moderada opta por suspender o juízo. Protágoras, por exemplo, dizia que o homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que não são. O que ele está querendo dizer? Que tudo que aparece como verdade é elaborado pelo ser humano, e não por outro ser, né? Muito bem, então isso aí, nós vamos ver por que eles vão duvidar, né? Pirro.
Também um outro exemplo dele. Oswaldo Porchat Pereira, que é um pianista brasileiro. Pode ir. Só vem um pouquinho mais mais pra frente, você pode ir. Mas aí você vai tampar o quadro. Se você vier um pouquinho mais pro canto, mas mais pra perto do quadro, aí dá pra ver. Aí pode continuar. Então tá, esses são exemplos de ceticismos, tanto radical como moderado. O que nós precisamos fazer é abrir um parêntese também. Muitas vezes nós pensamos que os céticos são aqueles que duvidam de tudo, não acreditam em nada. Veja bem, a questão do objeto, ela foi resolvida com a filosofia antiga. O objeto está aí, eles existem, e nós relacionamos com eles. O que está fora de nós, nós relacionamos com eles de forma tranquila. O cético percebe isso. Então, por que ele não existe? Por que eles afirmam que não existem? No caso do Gorgias, é interessante, porque ele vai partir de um princípio, existir. Vem do verbo existere, que quer dizer revelar-se, dar a conhecer. Só o ser humano é capaz de revelar a sua interioridade, o que ele é. Nenhum outro ser faz isso. Então, para esse ser se tornar existente, nós teríamos que dar existência para ele. É o ser humano que dá. Então, em si não existe. Só são. Estão aí, na natureza, na realidade. Muito bem. O problema é que o homem avançou. E hoje eu não posso dizer que essa mesa exista só para mim, ou só para a Natália, ou só para a Vitória, ou só para o João, ou só para o Manuel, que conhece a mesa. Eu posso fazer um vídeo e mandar, por exemplo, para o Japão, e ela passar a existir para eles. Mas nessa época aqui, né, na época de Sartre, Heidegger, eles colocavam isso, pegavam o princípio, a palavra, fazia a conceituação e relacionava isso com o que é real. Então, quem é capaz de existir? Só o ser humano. Só o ser humano, porque ele partilha o que ele é com o outro e torna isso existente, externo. Então, existir, dar-se a conhecer, revelar-se. É neste princípio. Quanto aos moderados, eles vão dizer o seguinte: olha, nós somos limitados. Nós usamos sentido e não existe conhecimento sem antes passar pelo sentido ou pela inteligência. Como nós temos uma inteligência limitada e sentidos limitados, nós não conseguimos assimilar totalmente um objeto. Por exemplo, a mesa. Então, aquilo que eu atribuo define as explicações que eu dou, as conceituações que eu faço sobre a mesa é limitada. Portanto, não pode ser absoluto, tem que ser relativa. Então, o problema não está no objeto, mas no sujeito. É na limitação sensorial do sujeito, que faz com que toda a verdade se torne relativa e não absoluta. Essa é a postura do cético. Então, como que eu vou relacionar com os... Vou parar de estudar? Claro que não. Eles, Protágoras, Pirro, Oswaldo Pereira, todo esse pessoal estudou muito, estudou a vida toda. A minha atitude é outra, é de relacionar bem. E quanto mais eu conheço, melhor eu relaciono. Se eu conheço pouco, o campo de relação que eu tenho é estreito, é muito mais estreito. O conhecimento alarga essa relação. Então, qual que é a atitude? A atitude é de sempre estar estudando, sempre estar procurando essa verdade no sujeito, embora eu saiba que eu não vou conseguir. Então, eu não vou tentar definir um ser e teimar que essa definição minha é absoluta. Outros podem definir de forma melhor. Então, por isso é relativo. Cai no campo da relação individual com os objetos. Muito bem. Aí nós vamos ver, então, os critérios sobre as teorias sobre a verdade. Nós temos um critério, o critério da evidência, ou a teoria da correspondência. Quando eu afirmo
ou faço uma frase, construo uma frase sobre a parede, essa frase minha tem que corresponder exatamente com o objeto. Eu lembro de um fato, né, que está narrado num livro de história aí, um pintor medieval, ele elogiava a si mesmo porque ele fez um quadro de uma banana, um cacho de banana, e o macaco tentava pegá-la, de tão similar, né, tão parecido com a banana verdadeira, e levou o macaco a confundir com a realidade. Muito bem, então é isso. Hoje não tem esse problema, né? A gente usa a fotografia, o celular, as câmeras, para retratar a natureza com precisão, com perfeição. Muito bem. Então, o que eu digo tem que corresponder à realidade. Este princípio ele vai ser abalado um pouquinho com René Descartes. O René Descartes vai dizer que a verdade ela não está de fora, ela não está no objeto, mas no interior do próprio sujeito, na racionalidade. Penso, logo existo. Então, a minha verdade é aquilo que eu penso, é as minhas ideias internas que eu tenho. Então, o problema da verdade, ela está na interioridade, no fundo, no bojo da minha racionalidade. É isso que o René Descartes faz. O Paul Ricoeur, ele vai criar uma definição sobre a verdade, definindo Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. E ele rotula, no caso, o Karl Marx, o Nietzsche e o Freud de mestres da suspeita. Por quê? Segundo o Paul Ricoeur, ele resolve o problema da questão da verdade. O Karl Marx nos mostra, segundo o Paul Ricoeur, que as ideologias camuflam a verdade. Por exemplo, nós acreditamos que exista diferenças entre nós por questão de inteligência e de individualidade. Mas, na realidade, essas diferenças é fruto de fatores econômicos, da origem, é histórico, portanto. Outra questão que ele coloca é a seguinte, que a sociedade nos é apresentada como sendo harmônica, uniforme, né? E, no entanto, as ideologias que nos passam, única, né? Ela camufla a luta existente entre as classes, as lutas entre a classe que domina e a classe dominante. É isso que ele coloca. Então, a ideologia esconde a verdade. O Nietzsche vai propor uma metodologia, que é a da genealogia, que é você buscar a origem dos conceitos. Você busca a origem e vê se você pode dizer que se aquela verdade é absoluta ou não. Um exemplo que a gente pode dar é a moral cristã, né, que é universal. Quase todos citam essa moral. O Nietzsche vai questionar. Aí o que acontece aqui, segundo ele? Se nós formos na origem, nós vamos perceber que houve uma supervalorização do que é estabelecido e uma diminuição da questão dos princípios vitais, que é a questão do instinto, dos instintos humanos, né? É isso que ele coloca. Então, a gente esquece da origem e acaba obstruindo a aquisição da verdade. Muito bem. O Freud, ele vai colocar a questão do inconsciente. Se existem em nós regiões que são inconscientes e que podem determinar a nossa atitude, então como que eu posso dizer que as minhas verdades são absolutas? Muitas vezes elas estão enraizadas no inconsciente e eu não tenho consciência disso. Vamos lá, então. Então nos resta perguntar como que nós vamos relacionar com a verdade? Se nós não conseguimos defini-la de forma absoluta, ou algumas coisas são e outras não, então como que eu vou relacionar com essa verdade? Aí nós podemos pensar na questão do horizonte, a verdade como horizonte.
Horizonte é algo que está muito próximo de nós e ao mesmo tempo distante. Você nunca consegue alcançá-lo. Você tem a impressão que está chegando, mas nunca chega lá. Ele sempre afasta de nós. Então é isso. A nossa atitude, então. Por que eu estou falando isso? Por causa dos nossos limites sensoriais. Os nossos sentidos, a nossa inteligência, nos pregam peças. E às vezes nos levam a enganos. Então nós temos que tomar cuidado. Então, a verdade absoluta, ela existe, eu diria o seguinte, que existe algumas coisas que é a verdade, ela é absoluta. Por exemplo, de que uma criança precisa de um adulto educador, isso é uma verdade absoluta. De que a cultura, ela é transmitida de geração em geração, é uma verdade absoluta. De que a melancia não é laranja, é uma verdade absoluta. Então, tem coisas que são verdades absolutas. Mas quando eu vou definir o que é uma melancia, o que é uma laranja, o que é um educador, o que é uma criança, eu caio nos meus limites sensoriais. Então, a minha conceituação, as minhas explicações, elas não são definitivas, são relativas. E isso os céticos perceberam. Então, nós devemos, no meu entendimento, rejeitar a estrutura de uma verdade absoluta e também, no caso, o dogmatismo radical e o ceticismo radical. Pensar que nada é possível. Então, vamos rejeitar as duas correntes, no meu entendimento. E aceitar o ceticismo moderado. Isso quer dizer o quê? Que eu posso muito bem construir na vida uma relação voltada para o diálogo, para a conversação, e não para a imposição de ideias. As minhas ideias não são melhores do que as dos outros, não preciso impô-las. O legal da ideia é você praticar uma, para a sociedade beneficiar. Eu não preciso criar uma guerra por causa dos meus pensamentos, das minhas ideias. Mas eu devo buscar essa verdade de forma constante. Então, o que ela é? Um projeto. Ela é como um horizonte. Parece que eu estou aproximando, mas ela me escapa. É uma frase da filosofia medieval, já dentro da modernidade, com São Francisco de Assis, quando ele afirmou: meu Deus, meu tudo e meu nada. Quer dizer, quando eu penso que entendi esse conceito, ele desaparece. A hora que eu penso que estou cheio de Deus, ele está distante. A mesma coisa é verdade, Se para os medievos e aqueles que herdaram a cultura da Idade Média, a verdade era Deus e essa verdade era absoluta, para nós, a nossa situação hoje é outra. Claro que Deus é uma verdade absoluta para quem acredita. Não é isso que eu estou negando. O que eu estou colocando é o seguinte: como nós não temos poder de construir verdades a respeito dos seres de forma absoluta, então ela se torna um projeto. Eu devo buscá-la constantemente, no dia a dia. Ela sempre vai escapar, mas eu vou sempre correr atrás. Os céticos, no caso, eles não tinham uma atitude de cruzar os braços e sentar na cadeira. É evidente que Gorgias, Pirro, Oswaldo Pereira e tantos outros, David Hume, eram estudiosos, estudavam sempre. A mesma atitude deve ser a nossa. Por quê? Porque quanto mais me aproximo da verdade, embora ela se afaste, eu alargo o campo das minhas relações. Então, relacionar de forma dialogal. Muito bem. Vamos ver a questão da bibliografia. Aonde que eu busquei essas ideias? Eu busquei no nosso livro didático, no capítulo 6, na página 74 e 82. O que podemos conhecer?